Bem-vindo a Foco na Pessoa, como mobilizar discípulos para o cumprimento da missão. Eu sou Silvano Barbosa e está comigo hoje o jornalista Michelson Borges, editor da Casa Publicadora Brasileira e também autor dos livros Nos Bastidores da Mídia, A História da Vida e autor do artigo Nova Plenitude dos Tempos, da edição do segundo trimestre de 2012 da revista Foco na Pessoa. Michelson Borges, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Prazer é meu. Michelson, nossa missão para hoje é tentar entender como as novas tecnologias, as tecnologias modernas, podem nos ajudar a mobilizar a igreja e a pregar o evangelho. Então, vamos direto ao ponto. O seu artigo tem por título Nova Plenitude dos Tempos. O que é isso? É interessante como já dizia o sábio, né, que tudo se repete na história, né? Nós lemos aqui, por exemplo, em Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, plenitude, Paulo se refere aqui, né? E o que naquele tempo favoreceu realmente a disseminação da mensagem e a pregação do Evangelho? É interessante notar que quando o Império Romano estava ali no seu auge, né, as estradas eram muito boas, né, havia estradas pavimentadas que facilitavam o contato entre as cidades. A urbanização também estava bem acelerada, o que fazia com que as pessoas se reunissem nas cidades, né, havia aglomerados populacionais ali. Havia uma língua predominante, né, o grego, e, enfim, todos esses fatores aí reunidos, eles poderiam ser chamados de plenitude dos tempos, né? Além disso, segundo alguns estudiosos e autores, o fato de que quando Roma pacificava, ou tem a Pax Romana também, né, a pacificação do Império, mas quando Roma conquistava algum povo, alguma cidade ou etnia, enfim, eles traziam algum tipo de desesperança ou de descontentamento desse povo com seus deuses, porque eles pensavam, nossos deuses não nos protegeram de Roma, então o que podemos fazer agora, né? Mas como Roma não tinha uma religião assim bem elaborada, na verdade o imperador era tido como um deus, né? Eles ficavam como que órfãos espirituais, essas populações dominadas. Então você junte aí acesso fácil à informação, troca de informações facilitada por uma série de fatores, os quais eu mencionei, e uma população frustrada com a religião, espiritualmente vazia, e você tem um cenário interessante para apresentar ali a mensagem de Cristo como aquela que preenche o vazio e condições favoráveis para disseminar essa mensagem. Eu creio que hoje em dia nós estamos vivendo novamente essa plenitude, né? Porque temos novamente agora, além das estradas físicas, né, temos as infovias, os canais digitais aí para disseminar a mensagem, temos uma língua predominante, o inglês, né? E várias outras, a globalização, podemos dizer assim que é a nova Pax Romana, né? Então nós temos em vários aspectos podemos ver a história se repetindo e será que estamos aparelhados, preparados, dispostos, como os discípulos estiveram, para aproveitar esse momento? Essa é a questão. Interessante. O que você quer dizer então é que quando Jesus veio, as circunstâncias eram ideais e hoje nós temos circunstâncias ideais também para pregar o Evangelho. Para a segunda vinda de Cristo, né? Quando da primeira vinda, as circunstâncias eram favoráveis. Deus, com certeza, escolheu o momento exato na história para que sua mensagem chegasse, a boa nova chegasse a muitas pessoas de forma fácil, né? Hoje, na iminência da volta de Cristo, da segunda vinda, mais uma vez vemos o mundo preparado, com condições tecnológicas, facilidades que nos permitem também, se quisermos, se buscarmos a capacitação do alto, nos permitem novamente pregar essa mensagem, essa boa nova, para que Jesus volte. Muito bem. Quando a gente fala das tecnologias modernas, a gente não pode deixar de mencionar a internet. O número de usuários da internet multiplicou de maneira extraordinária. Em 1995, eram 45 milhões de usuários. No ano passado, no final de 2011, nós tínhamos 2 bilhões de usuários. E a previsão para 2015 é que tenhamos 3 bilhões de usuários da internet. Como é que a gente pode fazer parte disso? E como é que a gente pode utilizar isso para pregar o Evangelho e para mobilizar pessoas para pregar o Evangelho? Pastor Adriano, tem um texto em Abacuque, capítulo... A Bíblia é fantástica, né? Ela sempre é um livro atual. E há um texto aqui do profeta Abacuque, em capítulo 2, verso 2, em que lemos o seguinte: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, seriam tablets, para que possa ler até quem passa correndo. Isso aqui é fantástico, né?
esse conceito de comunicação rápida, acessível e atrativa já está presente na Bíblia milênios, né? Então, na verdade, hoje o desafio de Abacuque é ainda maior, porque com o crescimento do número de internautas, né, a disseminação, a explosão de sites e blogs e conteúdos, o desafio de apresentar a mensagem cristã nesse mar de informações é ainda maior. Nós temos que apresentar de forma que até quem passa correndo, uma tela de computador, na tela de um tablet, enfim, seja atraído por ela. Esse é o desafio. É claro que a mensagem que nós temos, ela é a mais linda de todas, não é? A que traz sentido realmente à vida. Mas como apresentá-la num pacote, num embrulho bonito, para que as pessoas sejam atraídas por ela nesse oceano de conteúdos? Esse é o desafio. Nesse oceano de conteúdos, o que é mais importante? Boa vontade ou preparo? As duas coisas, né? Na verdade, essas duas coisas estiveram presentes na vida dos discípulos, né? Preparo. Fique em Jerusalém até que recebam do alto o poder do Espírito Santo, né? O estudo, a capacitação, enfim, tudo isso é necessário. Mas sem a boa vontade, sem a disposição para colocar os pés na água, ainda que seja o mar virtual, né? Para que ela se abra e aí a pregação seja feita, né? Não vamos muito longe. Então, as duas coisas são necessárias. Empolgação, vontade, entusiasmo e a preparação, a capacitação que sempre foram e serão necessárias. Muito bem. Michelson, como você acha que Deus vê essas novas mídias, essas novas possibilidades? Eu não só acho, como tem um texto em que Ellen White, um texto inspirado, ela fala sobre isso, né? No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 409, ela diz o seguinte: Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja feita ou efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia da sua preparação, plenitude dos tempos. Então, na verdade, segundo a inspiração, Deus é quem inspirou pessoas a desenvolverem tecnologias, meios rápidos de comunicação, para que a mensagem fosse pregada rapidamente. Claro que o inimigo faz também sua obra e aproveita esses recursos, esses meios para disseminar o joio e aquilo que é ruim. Mas nós não podemos ficar atrás, né? Precisamos entender que Deus facilitou esse processo, esse avanço tecnológico, nos deu inteligência para isso e continua nos dando inteligência para usar isso para o bem. Então, na verdade, faz parte, sim, do plano de Deus o uso dos rápidos meios de comunicação para alcançar as pessoas em todo o mundo. Amém. Michelson, o seu blog Criacionismo é um dos mais acessados no Brasil. Eu queria que você contasse para a gente como é que começou isso na sua mente e como é que você faz hoje em dia. Como é que você alimenta o seu blog, quais são as suas fontes de pesquisa, como é que você faz para interagir com o público, como é que você usa essa ferramenta para evangelizar e para mobilizar pessoas? Olha, pastor, quando eu me formei em jornalismo, era recém-convertido ainda. Isso já faz quase 20 anos, né? E eu tomei uma decisão séria naquela ocasião. Eu disse para Deus o seguinte: Senhor, eu quero usar para Ti tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que Tu me possibilitaste aprender e as capacidades que Tu me deste. E entendi que o jornalismo seria uma grande ferramenta nessa pregação do Evangelho e no abreviamento da volta de Jesus. Então, eu sempre estive atento a essas tecnologias, a novas maneiras de pregar o Evangelho, como alcançar as novas gerações com recursos que talvez os antigos recursos não pudessem possibilitar, não é? Hoje em dia nós sabemos que, lamentavelmente, as pessoas não são tão dadas à leitura mais profunda, não é? E alguns buscam talvez vídeos, conteúdos um pouco mais breves, não é? Como usar isso para trazê-las para aquilo que nós entendemos ser o mais importante, que é a palavra de Deus, né? E esse contato com o Criador. Quando eu percebi que alguns jornalistas estavam usando blogs, que até então eram tidos como diários pessoais, adolescentes é que usavam mais isso aí, não é? Mas, de repente, jornalistas importantes, como Noblar e outros, estavam usando esse recurso também para publicar material mais sério, né? De apuração mesmo, de fatos. Eu vi que ali havia algo interessante que poderia ser bem explorado. Resolvi criar um blog, já faz 6 anos, de modo experimental, para ver o que ia dar, não é? E fui aos poucos alimentando isso voluntariamente, é um trabalho que eu faço como uma espécie de ministério pessoal, digamos assim, não é? E comecei a trabalhar nisso aí, alimentando com as minhas leituras, minhas pesquisas que eu faço rotineiramente, né? Algo que eu achava interessante, eu pensava, colocava ali, fazia alguns breves comentários, né? E foi tomando corpo, né? Sem que eu me desse quase conta disso. E hoje, graças a Deus,
Tenho, como você disse, né, um bom número de acessos, né? Tenho tido contato com pessoas de várias religiões, até com pessoas que não têm religião, que veem ali algum atrativo, porque o blog trata de ciência e religião, né? E de repente são pessoas que talvez nem fossem inicialmente pisar numa igreja, entrar numa igreja, mas por meio de uma igreja virtual, que tem um formato, uma linguagem que é acessível e que fala a linguagem dessas pessoas, né? Elas acabam tendo contato com a gente. Depois acabei expandindo isso para o Twitter e outras redes sociais, né? E graças a Deus os contatos e estudos bíblicos online, né? E tudo isso aí tem sido bastante significativos. Às vezes até sacrificando algumas horinhas de sono e coisas mais, né? Mas eu creio que vale a pena. Como você disse, entusiasmo e dedicação. Isso aí rende bons frutos para o reino de Deus. Amém. Para a gente terminar, Michelson, imagina que alguém está nos ouvindo agora, nos assistindo e quer fazer exatamente o que você fez. Quais são os passos? Ok. Lá no artigo, né, que está disponível na revista e no site também, eu listei aqui 5 dicas, né? Há outras e as pessoas criativas poderiam fazer uma lista até maior, né? Mas, por exemplo, eu digo assim, que você tem que usar a internet como ferramenta de pregação. Eu disse há pouco que a internet é uma espada de 2 gumes, digamos assim, né? Ela pode cortar para o bem e também para o mal, né? Então nós temos que estabelecer um foco. O nosso foco é a volta de Cristo e a pregação do Evangelho. Então usar a internet com esse foco, né? Para pregar o Evangelho, pedindo a Deus sabedoria para produzir material que seja atrativo até para quem passa correndo, né? Para quem anda ali na TV, diríamos zapeando, né? Na internet seria surfando nas ondas virtuais, né? Pulando de site em site. Como fazer para manter essa pessoa na nossa página, no nosso blog, no nosso canal do YouTube, na nossa rede social. É um desafio, mas eu creio que Deus está aí para nos dar essa sabedoria. Segundo, os blogs são uma opção interessante, porque eles são gratuitos, né? Há aí meios de você hospedar gratuitamente, eu faço isso também, e o manejo é bastante simples, né? O segredo está em atualizações frequentes e usar material, conteúdos que atraiam as pessoas. Como o nosso objetivo é pregar o Evangelho, sempre, tanto quanto possível, relacionar esses conteúdos com a palavra de Deus, né? Deixar ali alguma mensagem, não ter um blog por ter apenas, né? Terceiro, redes sociais. Hoje em dia também as pessoas estão lá, né? Facebook, Twitter e outros tantos aí, né? Em que as pessoas se sociabilizam, né? De modo mais fácil, talvez não tão bem como antigamente, que era pessoal a coisa, não é? Mas, enfim, como um primeiro contato, é interessante. Eu disse há pouco que pessoas talvez não aceitariam um convite para ir à igreja, um templo físico, né? Mas quantos têm aceitado convites para participar, quem sabe, de um chat, de uma transmissão em vídeo pela internet, não é? Assistir a um vídeo, enfim. Então, isso também é uma facilidade que a internet nos coloca nas mãos e pode ajudar a fazer com que as pessoas abaixem a guarda, né? Diminuam o preconceito e se abram para o Evangelho. Quarto, Twitter. Veja o que aconteceu lá na tal da Primavera Árabe, né? Em outros lugares do mundo aí, que as pessoas estão se mobilizando via Twitter e outras redes sociais para organizar movimentos, organizar manifestações. Por que não fazer o mesmo, né? Organizar, por exemplo, tuitaços, né? Que é um tipo de evento virtual em que as pessoas se reúnem virtualmente para promover conteúdos, algum tipo de tag específica, né? Por exemplo, a Grande Esperança, no dia do impacto lá, promover um tuitaço como esse aí, né? Fazendo com que pessoas sejam atraídas para esse conteúdo, por curiosidade mesmo, né? E muitas ficarão ali e lerão e se interessarão e terão o coração transformado e a mente também, né? Enfim, vídeos no YouTube, né? Vídeos curtos ali que possam trazer interesse geral, né? Uma linguagem não igrejeira. Isso também é interessante. Alguns viram até virais, né? Se espalham e ganham o mundo aí. Sabe-se lá quantas pessoas atrás de uma tela de computador serão tocadas por algum conteúdo, quem sabe uma frase apenas de 140 caracteres lá no computador, em qualquer horário do dia. Então façamos com que a mídia pregue por nós, a qualquer horário, a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Michelson Borges, muito obrigado. Você acabou de ouvir o autor do artigo Nova Plenitude dos Tempos, publicado na edição do 2º trimestre da revista Foco na Pessoa, no ano de 2012. Para mais, visite foconapessoa.org.br.